Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um exercício que é lá dos stories do Instagram, que vocês pediram muito para que eu trouxesse aqui para o YouTube, né? Fizesse em forma de vídeo. Então eu trouxe hoje ele aqui para vocês. Mas antes eu queria, né, da gente começar, antes eu queria pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. E em seguida ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Deixa seu comentário aqui embaixo no final do vídeo e compartilha com seus amigos, porque dica boa é dica compartilhada, tá bom? E hoje, então, nós vamos resolver esse exercício que é de cinemática 1D. Ele não é um exercício trivial, até por isso que eu trouxe ele aqui em forma de vídeo, porque eu achei interessante, né? O pessoal pediu, eu falei, não, realmente esse exercício ele não é trivial, não tem coisas triviais, tem macetinhos muito importantes aqui que a gente usa, tem algumas coisas de cálculo também que não são básicas, mas eu trouxe esse exercício também porque eu sei que tem muito veterano que faz Física 1. E aí já viu um pouquinho de cálculo e aí consegue, né, fazer essa aplicação. Além, né, dos calouros, para já começar a introduzir isso em vocês, né? Porque são coisas, apesar de ser coisas, né, lá que a gente vê no cálculo bem lá na frente, na parte de cálculo bem lá na frente, cálculo 1, eu vou trazer aqui, vocês vão ver que é simples e aí vocês já vão aprendendo, já vão visualizando tudo isso, tá? Esse exercício aqui é muito, muito legal, então prestem muita atenção. Aqui a gente vai usar alguns macetinhos que eu já trouxe em alguns posts lá no Instagram, mas que eu vou trazer aqui de novo para você não esquecer e ir se acostumando, tá bom? Vamos lá? Então, no vídeo de hoje, nós resolveremos esse exercício aqui que eu trouxe lá dos stories. Aqui ele diz, eu tenho um gráfico de velocidade por espaço. Normalmente a gente está acostumado a ver velocidade por tempo, mas aqui a gente tem velocidade por espaço. É por isso que a gente usa esse macetinho de sumir com o tempo. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas o que acontece? Vamos lá, vamos ler o exercício. O gráfico de velocidade por espaço descreve o movimento de uma motocicleta. Construa o gráfico de aceleração por espaço. Então ele quer, a primeira coisa, é construir o gráfico de aceleração por espaço do movimento e determine o tempo necessário para a motocicleta alcançar a posição x igual a 120 metros. Então, nós temos duas coisas para fazer nesse exercício. A primeira, construir o gráfico de aceleração por espaço e a segunda, encontrar o tempo, qual é o tempo em que a partícula, né, a motocicleta, ela atinge x igual a 120 metros. Então, nós temos duas coisas. Vamos fazer a primeira, né, que é o gráfico de aceleração por espaço. Para isso, eu preciso encontrar a minha, o quê? A minha equação da aceleração em função do quê? Do espaço. Porque se eu não encontrar a equação da aceleração, não tem como eu construir o gráfico. Ele já me deu a equação da velocidade. Para o intervalo de 0 a 60, ele foi super bonzinho, porque ele poderia pedir para você fazer a equação da reta aí, e a gente já saberia fazer, porque o primeiro vídeo já foi disso. Tá vendo? Eu não trago nenhum conteúdo aqui que você não vai usar sempre, em todo momento. Então, é muito importante que você veja todas as aulas. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, e ele traz do primeiro intervalo de 0 a 60. É bem importante de que a gente tem dois intervalos que a gente vai analisar esses dois separadamente. No primeiro intervalo de 0 a 60 metros, o que a gente tem nesse intervalo? Nós temos uma equação da velocidade que é 0,2x mais 3. E no intervalo de 60 a 120 metros, a gente tem uma velocidade constante igual a 15 metros por segundo. Então, nós temos dois intervalos, vamos fazer eles separadamente. E para fazer isso, a gente vai usar um macetinho que eu vou trazer aqui também para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar no primeiro intervalo? O que eu tenho no primeiro intervalo? No primeiro intervalo, é um intervalo de 0 a 60 metros. Então, esse é o intervalo 1. Vou colocar aqui intervalo 1. Nesse intervalo, o que a gente tem? A gente tem que a equação da velocidade, ela é em função do espaço escrita por 0,2x mais 3. E aí, lembra na aula 2, o que a gente viu na aula 2? Vamos relembrar? Eu tenho a equação do espaço, eu derivo, encontro a equação da velocidade. Tendo a equação da velocidade, eu derivo mais uma vez, encontro a equação da aceleração, certo? Então, equação do espaço, derivo, encontro a equação da velocidade. Equação da velocidade, derivo, encontro a equação da aceleração. Dado isso, o que a gente tem? Nós podemos escrever isso em conceitos de cálculo, né, com linguagens matemáticas. Como que a gente escreve isso? Eu posso escrever o seguinte: velocidade é a derivada da equação do espaço, então dx significa, né, a derivada ali da equação do espaço, x é o espaço, em relação ao tempo. E a aceleração, o que ela é? A aceleração tem a equação da velocidade, derivo, encontro a aceleração. Então, o que é a aceleração? A derivada da equação da velocidade em função do tempo. Como é que eu escrevo isso? Derivada de v em relação a t. Entendeu? Certo? Pegou aí como é que a gente escreve na linguagem matemática? Dx dt significa a derivada da equação do espaço em função do tempo.
E aí, dv dt significa derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que, Natana, a velocidade está variando em relação ao espaço. É por isso que a gente vai usar esse macetinho. É por isso que a gente vai sumir com esse tempo, porque a gente não tem tempo ali. A gente tem o quê? Velocidade variando em relação ao espaço e não em relação ao tempo. Então, não dá para eu fazer, vocês concordam que não daria para eu fazer isso aqui? dv dx, a derivada da equação do espaço em relação ao tempo? Porque não tem tempo, ela está variando em relação ao x e não ao t. Aqui não é x, aqui é t. Mas isso vai aparecer. Aí vai aparecer como, Natana? Com esse macetinho aqui. Olha só, vamos aqui, nessa primeira aqui, de V é igual a dx dt, vamos escrever esse cara daqui, vamos passar esse dt não está dividindo, né? Vamos usar esse dividindo. Então, a gente vai passar para lá multiplicando, então isso aqui vai ficar assim, V dt é igual a dx. E agora a gente vai isolar esse dt, dx sobre V. Então, esse cara daqui ficou assim. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Passa o dt para lá e depois isola o dt. Então, dv sobre a. Então, a gente tem aqui dt e dt. Isso é igual, então quer dizer que eu posso igualar esses dois caras daqui. Eu posso escrever isso aqui, que dx sobre v é igual a dv sobre a. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou multiplicar em cruz, ok? Multiplicando em cruz, o que eu fico? Eu fico com a dx é igual a dv vezes v. Então, aqui eu fico... Opa! Eu fico com dv vezes v. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse dx para o outro lado. Então, eu vou escrever que a é igual a v sobre dv dx. Natana, apareceu a derivada em função do espaço. Apareceu dv o que apareceu? dv dx. Então, é o que eu tenho, ó. É uma velocidade, para esse intervalo, é uma velocidade variando em função do espaço. Era o que eu queria. Então, aqui, quem é esse meu dv dx? Vamos fazer aqui no cantinho? Eu sei que v, em relação ao espaço, é 0,2x mais 3. Então, quem seria dv dx? Olha, a derivada em relação ao espaço, a derivada da velocidade em relação ao espaço. Lembra a derivada de polinômio? Quando não tem nada é 1. O que esse 1 faz? Ele vem aqui para frente e a gente tira 1 do expoente, lembra? Então, como que fica esse cara daqui? Isso aqui fica 1 vezes 0,2, x elevado a quanto? 1 menos 1 é 0, mais esse cara daqui é 3. Lembra que derivada de constante é 0, então esse cara daqui é 0. E aí, como é que fica pra gente? Como é que a gente pode escrever? dv dx é igual ao quê? Vamos lá. 1 vezes 0,2 dá 0,2 vezes x elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar 0,2. Então, encontrei o meu dv dx. É isso que eu vou colocar... Deixa eu fazer aqui. É isso que eu vou colocar aqui. Então, a aceleração... Quem que é a aceleração? É v... Quem quer ver? Quem quer ver? V é 0,2x mais 3. O exercício já me deu. 0,2x mais 3. Olha só, para quem quiser. Tá aqui, ok. 0,2x mais 3. Vezes quem, Natana? Vezes dv dx. Quem quer dv dx? 0,2. Agora, é só fazer o quê? Distributiva. Aqui e aqui. Então, como que vai ficar? A é igual a 0,2 vezes 0,2 é 0,04x, mais 3 vezes 0,2, 0,6. Essa é a equação, vamos escrever aqui, a equação da aceleração do intervalo de 0 a 60 metros. Essa é a primeira equação. A gente vai usar para construir o gráfico. Mas antes da gente construir o gráfico, vamos olhar para o segundo intervalo, que é de 60 a 120 metros. Então, vamos lá? Encontramos. Difícil? Alguma dificuldade até aqui? Acredito que não. A gente já fez, né? Só tirando o macetinho, que é uma coisa que eu trouxe para que vocês já vão percebendo, tá vendo? Para a gente eliminar o tempo. Derivada de polinômio a gente já sabia, certo? Agora, vamos para o segundo intervalo. No segundo intervalo é de 60 a 120 metros. Nesse intervalo, quem é a equação da minha velocidade? A equação da minha velocidade é uma constante de 15 metros por segundo. Então, esse cara daqui é uma constante, ok? É uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo X. E aí, a gente vai usar o mesmo macetinho. Como é que é o macetinho mesmo, Natana?
é esse cara daqui. Esse é o principal macetinho que a gente vai usar. Óbvio que a gente poderia usar isso aqui, e aí só passaria o dx para o outro lado, mas já vamos pegar ele pronto aqui. A é igual a V dV dx, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos pro A. E agora meu... Vem aqui, querido. Isso. Vamos lá. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem a velocidade constante, então a gente sabe que a aceleração é V dV dx. E aí, quem que é o dV dx para esse intervalo? Lá para o outro intervalo, a gente viu que era 0,2, mas para esse a velocidade muda. Então, o meu dV dx também muda. Vamos fazer o dV dx aqui? dV dx. Nós sabemos que a equação da velocidade para esse intervalo é 15. E aí eu quero saber a derivada dessa velocidade em relação a x. Natana, mas é uma constante. E o que você sabe? Que derivada de constante é zero. Então, a derivada da equação da velocidade em função do espaço para esse intervalo, ela não depende de x nesse intervalo, então ela é uma constante. Se ela é uma constante, é zero. Então, dv dx para esse intervalo é zero. Certo? Então, aqui a gente só vai escrever a equação da velocidade. A é igual. Quanto vale esse V, Natana? Olha, esse V, o exercício já me deu, ele tá aqui e a gente vai trazer ele para cá só. 15. Vezes quem, Natana? Vezes o dV dx. Quanto é que vale, Natana, dV dx? Ó, para esse intervalo vale 0. Então, quanto que vai dar isso aqui? A é igual a 15 vezes 0, A é igual a 0. Para esse intervalo de 60 a 120, eu tenho uma aceleração igual a 0. Tá? Então, a minha aceleração para esse intervalo é 0. Agora, Natana, eu já tenho para o intervalo de 0 a 60, de 60 e depois o intervalo de 60 a 120. Quer dizer que agora eu consigo construir o gráfico, Natana? Sim. Vamos construir o gráfico? Então, vamos lá. Gráfico do quê? De A por X. Aí aqui eu vou colocar versus, só para... né, porque senão fica XX. Então, esse cara daqui que a gente vai construir um gráfico de aceleração por espaço. Vamos só escrever, deixa eu pegar aqui quanto é que ficou, tá? Para o meu primeiro intervalo, a aceleração... Então, para o meu intervalo, vou escrever bonitinho aqui, de 0 a 60 metros, a minha aceleração em função do espaço ficou 0,04x mais 0,6. E para o meu intervalo de 60 até 120 metros, eu tenho uma aceleração igual a 0. Isso aqui foi o que a gente encontrou. Eu só estou escrevendo para a gente poder construir o gráfico. E agora a gente vai construir um gráfico do quê? De aceleração por espaço, certo? Então, aqui a gente vai construir isso aqui, que é a aceleração, metros por segundo ao quadrado, por espaço, metros. Então, aqui a gente vai ter o ponto 60, que é importante, e o ponto 120. Já que a gente está indo do intervalo, né, de 0 a 60 e depois de 60 a 120. Olha, para esse primeiro intervalo aqui, o que a gente pode escrever? Olha, eu posso escrever, eu já posso construir o gráfico de 60 a 120. Você concorda? O de 60 a 120, ele é muito fácil. Por quê? Porque ele é zero. A aceleração é igual a zero. Como é que eu represento uma aceleração igual a zero num gráfico? Olha, ele é a própria reta horizontal, né? Então, eu sei que desse intervalo aqui, ele é o quê? Esse é o intervalo 2. Aqui, eu tenho a minha aceleração, o quê? Igual a 0. De 60 a 120, a aceleração é igual a 0, então ele coincide ali. Já no intervalo, deixa eu pôr 2 aqui que eu esqueci. Já no intervalo de 0 a 60, ele já é uma equação. Então, nessa equação, eu preciso pôr pontos para que eu possa construir o gráfico. Concordam comigo? Então, vamos colocar alguns pontos aqui. Sumir com a régua um pouquinho. Para esse caso, eu tenho que A de x é igual a 0,04x mais 0,6. Eu vou pegar 2 pontos para a gente analisar. O ponto 0 e o ponto 60. Que aí a gente consegue ver as duas extremidades e construir um gráfico. A gente sabe que é uma reta, porque isso trata-se de uma equação do primeiro grau. Então, gráfico é uma reta. Eu pegando 2 pontos, eu consigo escrever, né? Eu consigo desenhar um esbocinho ali desse gráfico. Então, para o ponto de x igual a 0, o que a gente tem? A de 0 vai ser 0,04 vezes 0 mais 0,6. Então, eu sei que A de 0 é... Isso aqui vai dar 0, vai sobrar só o 0,6. Então, esse é o primeiro ponto. Então, qual que é o primeiro ponto? Vamos escrever lá. Quando
o x é 0, o a vale, vamos escrever aqui, pegar esse ponto aqui, 0,6. Então, esse é o meu primeiro ponto, que é o que toca o eixo y ali, que é representado por a. Então, para quando x igual a 0, a é igual a 0,6 metros por segundo. E agora eu vou pegar o segundo ponto, que é quando x igual a 60, certo? Para x igual a 60, eu tenho que a de 60 nada mais é que 0,04 vezes 60 mais 6. Isso aqui, desculpa, mais 6 não, mais 0,6. Então, a de 60 vai dar, esse 0 anda uma vírgula para cá, dá 0,4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, com uma vírgula ali, 2,4, mais 0,6. Então, a aceleração de 60 é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso segundo ponto. Então, então, vamos lá, vamos escrever aqui, esse aqui vai ser o nosso ponto 3. Então, quando x é igual a 60, o que a gente tem? A aceleração. Esse aqui, vamos escrever bonitinho. Vamos bater lá no 3. Aí, aqui a gente tem o 3. Aqui a gente tem o segundo ponto, que é quando o x é 60, a aceleração é 3. E aí a gente consegue escrever a nossa reta para esse intervalo. Essa reta aqui, vou puxar só uma setinha e escrever a equação. A gente viu que a equação para esse cara daqui, 0,4x mais 0,6. Ok? Essa é a equação da reta para esse cara daqui. Então, 0,04x mais 0,6. Escrevemos o gráfico. Primeira coisa tá feita. Tá feita. O gráfico tá construído, tá bom? Qual que é a outra coisa que ele quer? Vamos voltar lá para ver. A segunda coisa é, determine o tempo necessário para que a motocicleta alcance a posição x igual a 120 metros. Então, o que ele quer é isso aqui. Vamos lá.